Oi pessoal, sou a enfermeira Nicole. A gente vai falar hoje sobre o SBA, que é a ferramenta que a gente tem para o transporte interno e externo de pacientes. Então, qual que é o conceito? O SBA é considerado um mnemônico, ou seja, algo que foi criado para fácil memorização. Então, é uma sigla que significa situação, breve histórico, avaliação e recomendação. Quem faz esse preenchimento é o enfermeiro, conforme, porém, é o enfermeiro que vai organizar e descrever as informações da ferramenta na transferência do paciente e transição de cuidados, mediante treinamento e qualificação de acordo com o protocolo institucional. Esse é o formulário que nós temos na instituição, disponibilizado na pasta compartilhada pelo núcleo de qualidade. E aqui destrinchando um pouco mais sobre o formulário, como que a gente vai fazer esse preenchimento. Precisa ter a identificação do paciente com a etiqueta de identificação, é necessário fazer o registro da data em que está acontecendo essa transferência e qual o tipo de transferência, se é interna ou externa. Esse formulário ele é mais utilizado para transferências internas, ou seja, de um setor para o outro, já que o formulário de transferência externa ele é um pouco mais extenso e também é feito acompanhamento pelo núcleo interno de regulação. Então, esse de transferência interna, a gente vai fazer esse preenchimento do diagnóstico desse paciente. Nesse caso aqui, o exemplo, a gente tem uma laparotomia exploradora. Qual a comorbidade, né? Se o paciente tiver alguma comorbidade, especificar. Nesse caso, a gente tem hipertensão. Se não tiver, fazer o registro de que não há. Não deixar nenhuma parte em branco. Medicações em uso no transporte. Se houver alguma medicação, descrever qual que é o nome da medicação. E se não houver, fazer o registro de que não há. Se o paciente tiver alergia, marcar se sim, qual medicação que esse paciente tem alergia ou se é uma alergia alimentícia. E se não tiver, marcar que não há. Nível de consciência, se o paciente está orientado, desorientado, comatoso, sedado. Suporte ventilatório, se esse paciente não precisa de suporte, se está em ventilação mecânica ou em oxigenoterapia. Nesse caso, se tiver em oxigenoterapia, a gente precisa registrar. No caso desse paciente, desse exemplo, a gente tem a máscara não reinalante. Os sinais vitais, no momento dessa transferência, saturação, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e o destro desse paciente. Se foi realizado SWAB de vigilância ou controle, marcar se sim ou não. Se esse paciente fez teste COVID, marcar também se sim ou não. E se há exames pendentes. Se houver, fazer o registro de qual exame está pendente. No caso desse exemplo, a gente tem hemograma. Qual dieta esse paciente está fazendo? Fazer o registro. No exemplo aqui, a gente tem dieta 0 até segunda ordem médica. Eliminações. Fazer o registro de diurese e evacuação. Higiene corporal, se está satisfatória, marcar sim ou não. Se esse paciente possui algum curativo, também marcar se sim ou não. Se houver, fazer o registro do local em que a gente está observando esse curativo. Se o paciente precisa de isolamento, se sim ou não. Se caso precisar, marcar também qual tipo de isolamento esse paciente vai precisar. Dispositivos. Qual dispositivo o paciente está em uso? Se é sonda enteral, sonda gástrica, se ele está fazendo uso de algum dreno, traqueostomia. No caso desse paciente, a gente tem o uso da sonda vesical, e é importante marcar. Se faz uso de algum acesso, né, venoso, periférico ou central. No caso desse paciente, está sendo utilizado o acesso venoso periférico. Então, o que a gente precisa fazer? Registrar qual membro está inserido esse acesso, qual o calibre do acesso, nesse caso aqui um Gelco 18, e a data de inserção. Nesse tópico de recomendações, vai ser feita uma avaliação, né, do colega enfermeiro,
e quais são as recomendações que ele vai fazer conforme o quadro clínico, né? Então, aqui a gente tem um exemplo: avaliar o curativo diariamente, realizar o controle álgico, manter cabeceira elevada de 30 a 45 graus, conforme o quadro clínico desse paciente. E ao seguinte, a gente tem esse último quadro, onde vai ser feito o registro do setor de origem e do setor de destino. Aqui o exemplo, a gente tem setor de origem clínica A e setor de destino UCI. No quadro sobre liberação informada ao colaborador, então quem foi que deu o ok para ser feita a transferência? Foi um profissional do setor de destino. Então esse profissional vai precisar ter o nome registrado aqui. Qual foi o horário que foi feita a liberação e qual foi o horário de saída desse paciente do setor de origem? É importante, necessário, ter o carimbo e assinatura do enfermeiro responsável do setor de origem. Ao chegar no setor de destino, é preciso fazer o registro do horário de recebimento desse paciente e o responsável pelo recebimento com carimbo e assinatura. Então, quais são os benefícios que a gente tem com o SBA? A comunicação efetiva, porque exige uma preparação e organização do emissor da mensagem antes de transmitir essas informações. O receptor também vai estar com esse mesmo modelo mental treinado para se comunicar da mesma maneira, ou seja, seguindo a mesma metodologia de acordo com o formulário. E aí ele vai conseguir absorver e entender melhor os dados que estão sendo repassados. Vai ajudar a reduzir o tempo gasto também na passagem de plantão, porque é uma ferramenta que pode ser utilizada sem precisar de preenchimento na passagem de plantão, mas como forma de metodologia para reduzir esse tempo gasto. E aprimoramento da segurança do paciente, quando é usado para estruturar a comunicação por telefone, ou seja, quando for necessário, em alguns casos, passar o caso clínico desse paciente por telefone, é importante seguir também com a mesma metodologia do SBA. Como referência, nós temos o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente e o COREM. Espero que tenha sido proveitoso para vocês.